E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal de divulgação científica com foco em psicologia. Neste vídeo, vou explicar sobre aquele comportamento que eu tenho certeza que já te indignou em algum momento. Sabe aquela pessoa que, mesmo diante de tantas evidências seguras sobre algo, ainda opta por decisões duvidosas ou mesmo perigosas? Pois é, estou falando sobre negacionismo, ou melhor, comportamento negacionista. Segundo dados de março de 2022, encontrados no portal do Instituto Butantan, os não vacinados representam 75% das mortes por Covid-19 registradas nos primeiros 10 meses do ano de 2021. Idosos não vacinados morreram quase 3 vezes mais que os imunizados. E entre os adultos, o número de mortos não vacinados foi 83 vezes maior que os imunizados. Por que mesmo diante de tantas evidências, existem pessoas que se negam a tomar a vacina? Por que mesmo diante de tantos estudos divulgados sobre a ineficácia da hidroxicloroquina e da azitromicina para a Covid-19, tantas pessoas optaram pelo famoso tratamento precoce? Se você ainda não viu o documentário A Terra é Plana, dirigido por Daniel Clark, recomendo que assista e se questione. Por que mesmo diante dos resultados obviamente negativos obtidos pelos experimentos da própria comunidade terraplanista, eles continuam insistindo na ideia de que vivemos em um plano coberto por uma redoma? E ainda, por que diante de uma gama de tratamentos embasados cientificamente, muita gente opta por terapias alternativas como homeopatia, florais e constelação familiar? O que explica o comportamento negacionista e a enorme adesão a práticas não científicas? Do ponto de vista da psicologia evolucionista, os comportamentos de raciocinar, pensar e crer evoluíram para tarefas pontuais, como evitar predadores e localizar alimentos. Ainda que a sociedade tenha se tornado complexa e o conhecimento sobre o universo tenha aumentado muito, esses comportamentos tiveram sua forma e função alteradas somente até a nossa espécie chegar a um estado minimamente adaptado ao ambiente do planeta, ou seja, até nos tornarmos caçadores-coletores bem-sucedidos, ou quase isso. Desde aí, o funcionamento desses comportamentos se manteve de modo muito parecido. Esses comportamentos possuem características muito específicas para aquelas necessidades que acabei de comentar: coleta e caça. Olha só que simples. E para isso, alguns atalhos de pensamento tiveram uma função importante para a nossa sobrevivência. Atalhos que ocorrem por meio de um raciocínio intuitivo sobre o mundo, ou seja, algo só precisa parecer certo para ser considerado certo, ainda que existam evidências contrárias a essa crença, sacou? Eis que surge uma característica do raciocínio humano que é a padronicidade. Somos naturalmente programados para identificar padrões em nosso ambiente. Então, se um fato do presente se parece com outro que me ocorreu no passado, tendo a considerar que a lógica por trás dos dois eventos é a mesma. Imagine um ancestral humano vivendo no ambiente caçador-coletor. A capacidade de reconhecer a alteração ambiental produzida por um felino predador na savana foi muito importante para aumentar as nossas chances de sobrevivência. Nossa habilidade em reconhecer mudanças ambientais e estabelecer relações imediatas de causa e efeito entre eventos foi crucial para a adaptação neste planeta repleto de desafios. Um dos problemas dessas características de funcionamento reside no fato de que a busca por padrões, por respostas imediatas e por manter o controle imediato da situação pode fazer com que a gente estabeleça relações que verdadeiramente não existem. Percebe alguma semelhança disso tudo com o uso da hidroxicloroquina e da azitromicina para a Covid-19? A necessidade de uma compreensão estável está no cerne da nossa evolução. E essa compreensão não é compatível com as incertezas do modo como a ciência estuda o universo, sempre tendo que realizar pesquisas, testes, experimentos, antes de termos uma noção muitas vezes mutável da realidade que nos cerca. Parece que consumir e confiar na ciência, apesar de extremamente importante para a nossa sobrevivência a longo prazo, não é a nossa primeira tendência como espécie. Já as pseudociências, a religião, as ideologias políticas são sistemas de crença muito atraentes, pois apregoam um conhecimento final e verdades absolutas, o que é absolutamente compatível com a nossa busca por precisão,
por conhecimentos infalíveis. O vencedor do Prêmio Nobel de Economia de 2002, Daniel Kahneman, conduziu um experimento para entender como a maioria das pessoas tomam decisões. Ele apresentou uma situação hipotética para os participantes, dizendo que uma epidemia iria acometer uma população, matando 600 pessoas. Disse também que já conheciam duas estratégias para salvar vidas nessa situação. A estratégia A salvaria 200 pessoas. A estratégia B teria a probabilidade de 1/3 de que as 600 pessoas seriam salvas. Adivinha qual foi a estratégia mais escolhida? Exatamente, a estratégia A. Por ela produzir uma sensação de certeza, evitando a perda de pessoas e a incerteza da estratégia B. Esse mesmo autor postulou duas classificações para a forma como decidimos, que é um modo já descrito, originado pela própria evolução da nossa espécie, denominado por Sistema 1, com características de ser intuitivo, categórico, rápido, rígido e afetivo. E tem um outro modo, o Sistema 2, que, diferente do primeiro, exige um aprendizado durante a nossa vida. É um tipo de pensamento lógico, flexível, individualizado e de processamento mais lento, assim como a ciência funciona. Um outro motivo fundamental para defendermos crenças ou ideias de qualquer tipo, até mesmo as científicas, é o reforço positivo social. Isso é, o ganho interpessoal que obtemos ao defender uma causa. Veja, possivelmente um dos fortes fatores que mantém um grupo ideológico reunido não é a veracidade da ideologia defendida, e sim a própria oportunidade de obter interações significativas estando junto com pessoas que defendem a mesma ideia. Visto que assim encontram com outras pessoas, são escutados e respeitados por alguma função que exercem no grupo, se divertem e se sentem pertencentes de algum modo. Isso provavelmente acontece nos grupos terraplanistas, em religiões e práticas místicas de qualquer tipo. O caráter gregário do ser humano frequentemente acaba sendo prevalente em relação à busca pela verdade. O historiador Yuval Noah Harari afirma que os grandes grupos formados durante a história da humanidade tiveram, em sua maioria, alguma narrativa para se basear, alguma ideia comum, independentemente se ela correspondia com os fatos de alguma forma, pois isso nunca foi o mais importante para os Homo sapiens sapiens. Resumindo, o comportamento negacionista está ligado a duas características humanas muito importantes. Primeiro, a certa impulsividade na forma como tomamos decisões, buscando sempre narrativas infalíveis para mantermos a sensação de controle da situação. E o segundo, aos ganhos sociais que obtemos ao manter uma narrativa pronta, defensora de uma causa, que acaba por governar algumas das nossas ações, como, por exemplo, negar a ciência. Se estamos falando de comportamento humano e explicações sobre ele, estamos, é claro, falando de psicologia. Mas e na própria prática da psicologia clínica, por exemplo? Será que existe negacionismo? Será que existem terapias psicológicas sem evidências sendo aplicadas por aí? O que você acha? Eu não acho nada, pois tenho certeza que sim. A boa notícia é que existe um movimento que se iniciou em 1950 e se estende até os dias de hoje, chamado Práticas Baseadas em Evidências em Psicologia, que busca investigar e listar as psicoterapias com embasamento científico, com evidências de eficácia. As abordagens que possuem mais terapias validadas são a análise do comportamento e as terapias cognitivo-comportamentais. Portanto, se você precisa de terapia, lembre-se disso quando for procurar um profissional para lhe atender. Para quem não sabe, eu atendo online como psicólogo clínico e me utilizo de práticas baseadas em evidências. Estou disponível para tirar qualquer dúvida pelas minhas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Apesar de demandar certo esforço, estar repleto de incerteza e transitoriedade, o pensamento científico é a forma mais segura de conhecermos o mundo ao nosso redor, justamente por manter um caráter falsificável. Ou seja, o conhecimento científico é sempre passível de testes de verificação, o que evita que sejamos enganados pelas nossas próprias crenças e expectativas sobre o mundo. Para escrever o roteiro deste vídeo, me utilizei principalmente de um livro do Ronaldo Pilate, chamado Ciência e Pseudociência. E agora vou ler um dos trechos que mais me impactaram em todo o livro. O principal motor da nossa jornada para a compreensão da realidade é o reconhecimento de que podemos estar errados. Essa característica dá a chance de percorrer novos caminhos para superar a limitação, desenvolvendo novas formas de convivência e permitindo uma vida melhor e mais próspera para nós, para nosso lar e para as futuras gerações.
Se você quer sair do automatismo e desenvolver um repertório mais crítico para a tomada de decisões no dia a dia e também entender sobre o que a ciência tem a dizer sobre o nosso comportamento, curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que você gosta. Até a próxima!